Opa, opa, olha, a gente volta. Não falei que era rápido? Você estava aí antenado, não é? Meus queridos, minhas queridas, vocês que estão acompanhando a nossa aula, segunda série do ensino médio, sejam bem-vindos. Meu bom dia a todos, bom dia para você que está na escola, para você que está no YouTube, para você que está em casa. Aula de hoje, professor, revisão geral de geometria espacial. Como eu tinha prometido para vocês, eu trouxe muitas e muitas questões do Enem, para você verificar que o conteúdo ele tem uma importância relevante lá durante a prova, professor. Todo ano cobra geometria espacial? Aí você deve estar pensando, caramba, professor, isso é difícil. Não, gente, é treino. É treino, treino, treino. Como eu falei para vocês, eu tenho que ter condições básicas, eu tenho que ter as competências e habilidades básicas de cada um desses conteúdos, e a gente vem recordando com vocês, a gente vem tirando as dúvidas, só participar. Esse chat aí é de vocês, tá bom? Tanto o chat do IPTV, quanto o chat do YouTube, tá bom? Então, é só perguntar. Eu vou colocar outra aqui, que essa aqui eu acho que vocês ainda vão sentir mais fácil, porque ela é mais palpável. Ela está bem presente. Eu tenho certeza, se eu perguntar para você, você sabe calcular o volume de uma piscina? Que tem o formato de um paralelepípedo. A gente vai desenvolver, desinteligente, a gente vai desenvolvendo todas essas questões. Aí tinha que ter colocado antes, a gente até virou a cartelinha. Eu vou colocar outra questão que vai ter o mesmo raciocínio, vou já voltar. Agora, na hora que vocês não entenderem, não precisa ficar acanhado, não. Pergunta na hora mesmo, tá bom? É só perguntar, professor, opa, para aí, entendi esse detalhe, não, me explique aí. Não deixa ir para frente, não deixa acumular, tá bom? Eu vou fazer a outra aqui, se porventura tiver dúvida, na hora que aparecer a dúvida, vocês perguntem. Professor, e a resolução da questão passada? Eu posso ver de novo? Pode, gente. Todo esse material, tem gente que é novo aqui no canal Educação, mas todo esse material ele fica disponível para vocês na plataforma do canal Educação. Essa aula ela fica gravada. Nesse momento é que é o momento chave, que é aquele momento em que a aula está acontecendo ao vivo, que vocês podem estar conversando comigo, que vocês podem estar perguntando na hora. Aí depois de gravada, dá para a gente tirar a dúvida também, porque eu posso apertar o play, assistir, voltar, apertar o play de novo, assistir, voltar, até eu entender o detalhe que faltou. E lá na minha fala você vai perceber que tanto eu estou fazendo o desenvolvimento, mas eu estou comentando, olha, aqui eu preciso disso, aqui eu preciso daquilo, tá bom? Tem aquela segunda questão do Enem. Posso ir lá? Como é que calcula o volume de um paralelepípedo? Primeira aula de hoje, professor. Primeiro slide de hoje, o senhor mostrou, o senhor recordou, na realidade, porque a nossa aula é de revisão. Paralelepípedo é só multiplicar as 3 dimensões. Então, isso aí já é o suficiente para a gente conseguir resolver. Quer ver? Vem cá comigo. Iniciando nossa segunda aula de hoje, Geometria Espacial, revisão geral, questões do Enem. Para você estar aproximando mais o teu conhecimento dessa prova, professor, que já está chegando para a gente também. Lê a questão lá. Uma empresa, lê só comigo, uma empresa especializada em conservação de piscinas. Meu diretor, coloque tela cheia para eles, por favor. Uma empresa especializada em conservação de piscinas utiliza um produto para o tratamento da água, cujas especificações técnicas sugerem que seja adicionado 1,5 mililitros deste produto para cada 1.000 litros de água da piscina. Professor, vamos entender aqui. Essa questão aqui já vem sendo cobrada em muitos e muitos Enems, professor. Questão que eu tenho uma piscina, aí o cara tem que colocar o cloro lá, professor. Mas não pode botar cloro demais, não pode botar produto químico demais, senão vai fazer com que a água se torne ácida. Aí já tem que fazer outro procedimento. Mas aqui ele disse que a proporção correta desse produto que vai ser colocado na piscina, ele diz que tem que colocar 1,5 ml desse produto para cada 1.000 litros de água da piscina. Então, eu já tenho aqui a minha proporcionalidade, caso eu precisasse fazer uma regra de 3. Olha a lógica que vem na minha cabeça. Como eu já sei, até a pergunta já li ali, ele quer saber quanto desse produto ele tem que colocar na piscina. Então, o que eu tenho que descobrir? Eu tenho que saber quanto de água tem na piscina. Se eu disser que a piscina tem 1.000 litros, eu vou botar 1,5 ml.
Se eu disser que a piscina tem 2.000 litros, eu vou colocar 3 ml. Se a piscina, professor, tivesse 10.000 litros, eu ia colocar 15 ml. Isso era fazer uma proporcionalidade aí. Vamos lá, continuar a leitura. Esta empresa foi contratada para cuidar de uma piscina de base retangular, é um paralelepípedo, tá bom? De profundidade igual a 1,7 metros, com largura e comprimentos iguais a 3 metros e 5 metros, respectivamente. O nível, deixa eu pegar bem aqui a canetinha, que já me perguntaram o que é esse negócio aqui, ó. O nível da lâmina. O nível da lâmina de água dessa piscina é mantido a 50 centímetros da borda. Professor, essa lâmina de água é a altura que a água está, professor. A altura alcançou esse tanto aqui. Ou seja, ele está dizendo para mim, na questão, que a piscina não está topada, não está zerada, não está topada mesmo. Vou falar desse jeito. Ela está um pouquinho abaixo da borda. Está um pouquinho abaixo da borda, entendeu? Então, eu tenho que levar em consideração. Essas 50 centímetros aí é como se você pegar, você está aqui do lado de fora da piscina, a água está 50 centímetros abaixo. A lâmina de água é mantida a 50 centímetros da borda. E a pergunta foi aquela que nós observamos aqui, ó. A quantidade em mililitro, nem vai precisar aí, Gabriel, nem vai precisar transformar, não. Os 50 centímetros vai. Entendeu? Ele quer saber quanto desse produto você vai ter que colocar dentro desta piscina. Então, o nosso trabalho aqui é achar quantos litros de água tem na piscina. Vamos tentar entender? Professor, vamos lá então. Olha só. Está aqui a minha piscina. Já desenhei ela com água para você entender como foi que eu cheguei nesse desenho, professor. Como foi que eu cheguei nesse desenho? Está tudo escrito lá, gente. Está tudo escrito. Então, o que é que eu pude entender aqui? Ele disse, professor, que a piscina toda, preste atenção, vou até voltar aqui, ó. A piscina toda, professor, tem vou pegar aqui pela cor, para facilitar. Você vê que tudo está escrito aqui na questão. A piscina toda, professor, tem profundidade de 1,7 metros. Cadê, professor? Está aqui, ó. 1,7 metros, que é a profundidade, professor. Tantão da piscina toda é 1,7 metros. Professor, ele colocou também para mim aqui, ó, que o comprimento, ó, ele diz que tem largura e comprimento iguais a 3 metros e 5 metros. Está aqui, professor. 5 metros, professor. 3 metros, que é comprimento e largura. Só para você ver que todas as informações estavam na questão. E o detalhe da questão. Ele disse que a lâmina de água, professor, a lâmina, professor, de água, a água não estava topada, professor. Não estava topada. A lâmina de água estava a 50 centímetros da borda, professor. Ela não chegava até a borda. 50 centímetros, professor, corresponde a exatamente, professor, meio metro, professor. 50 centímetros corresponde a exatamente meio metro, correto? Era 50 centímetros mesmo lá? Deixa eu ver aqui. 50, deixa eu ver aqui, deixa eu ler de novo. Cadê da lâmina de água? É mantida a 50 centímetros da borda. Opa, voltei demais. Prof, 1,7, 50 centímetros, estou tentando entender, 1,7 de 1,2, meio metros. Isso. É isso mesmo. Ah, professor, entendi. 170 centímetros, da mesma coisa que 120 centímetros. Vocês entenderam aí, gente? Vocês entenderam? Professor, então, esse 1,7 metros, está certinho,
menos 0,5 metros, que é aquele pedacinho lá, professor, você vai encontrar que o tantão de água mesmo, que tem dentro dessa piscina, professor, é quanto? É 1,2. Então, professor, como é que eu vou fazer para calcular o volume de água que está aí? Essa parte agora inicial foi interpretativa. Professor, volume de um paralelepípedo é só pegar o comprimento, multiplicar pela largura, multiplicar pela altura. O meu cuidado era só entender que eu não ia usar aquele 1,7 na conta do volume. Por quê, professor? Porque eu não tenho água até 1,7. Eu só tenho água até aquele 1,2 que vocês estão visualizando. Deu para entender até aí? Perguntas? Façam as perguntas de vocês. São Zé do Peixe, Desinteligente, galerinha que está no YouTube. Vocês entenderam todos esses valores que eu acabei de colocar nessa imagem? Não deixa ficar. Aí chega lá no final, professor, aquele negócio lá eu não entendi. Pergunta logo. Vocês entenderam esses valores? Todos esses valores que eu acabei de apresentar para vocês aí? Eu acho que sim, professor. Como é que a gente vai calcular o volume dessa piscina? Professor, é só multiplicar as dimensões que tem água, professor. Você vai pegar o 5, multiplicar com 3, multiplicar com 1,2, não com 1,7, porque a água não vai até 1,7. Professor, comprimento, largura, altura. Primeiro slide de hoje. Recordei como que nós fazemos para calcular o volume de um paralelepípedo. Achei, professor, o tanto de água que tem na piscina. Professor, nessa piscina tem 18 metros cúbicos de água. Só que lá na questão, ele disse para mim que a proporção do produto que ele vai utilizar, ele disse que utiliza 1,5 mililitros do produto, professor, para cada 1.000 litros de água. Professor, mas ali não está em litros, está em metro cúbico. Ele está fazendo a proporcionalidade com a medida de capacidade. Eu pedi, aí, Desinteligente, eu só multipliquei os 3 valores. Eu só multipliquei os 3 valores aqui, ó. Aqui eu ainda não fiz a conta, não, ó. Opa. Lê a questão comigo aí, ó. Todos esses valores que eu coloquei lá, estou fazendo de novo para você entender, tá bom? Todos aqueles valores que você visualizou agora há pouco, eles estão lá, ó. Profundidade da piscina 1,7, comprimento e larguras 3 e 5. Opa, Shaolin, bom dia, querido, seja bem-vindo. E ele disse que a lâmina de água está a 50 centímetros da borda, ou seja, todas essas informações aqui eu só li, até que eu não fiz questão. Eu só li a questão e extraí essas informações. Então, o que é que a gente pôde concluir? Primeiramente, a piscina toda tinha 1,7 metros de profundidade, mas a água, professor, só tem água até 1,2. Por quê, professor? Porque tem esses 50 centímetros da lâmina de água. 50 centímetros, professor, é a mesma coisa que 0,5 metros. Então, se eu pegar esse 1,7, tirando, professor, aquela parte lá que não tem água, de água, nós só vamos ter água até uma altura de 1,2 metros. Até aí tudo bem? Como é que eu calculo o volume de... É porque muita gente não estava aqui no comecinho da aula. Como é que nós calculamos, professor, o volume de qualquer paralelepípedo A, B, C? Gente, o volume de qualquer paralelepípedo é só multiplicar as 3 dimensões, ou seja, eu vou pegar o 5, que é o A, eu vou pegar o 3, que é o B, eu vou pegar o 1,2, que é o C. Achei o volume de água, fechou? Professor, o senhor fez lá, multiplicou 5 vezes 3 vezes 1,2, encontrou que o volume de água é 18 metros cúbicos. Aí, durante as nossas aulas, eu coloquei para você o seguinte, eu disse que eu tinha que saber a relação de equivalência que existe entre volume e capacidade. Eu já tenho que saber isso aí, fechou, né, Gabriel? Eu já tenho que saber que 1 metro cúbico vale 1.000 litros. Professor, sempre, 1 metro cúbico vale 1.000 litros, isso aí eu tenho que saber.
Qual foi o volume que eu encontrei aqui, professor? Professor, encontrei 18. É do Enem essa questão do Enem, tá bom? Então, você viu que até agora eu só tive o cuidado de multiplicar 3 valores aí. Professor, se 1 metro cúbico vale 1000 litros, professor, 18 metros cúbicos valem quantos litros, gente? 18 metros cúbicos, professor, vai valer 18.000 litros, professor. Só multiplicar por 1000, 1 metro cúbico é 1000 litros. 2 metros cúbicos, 2.000 litros. 3 metros cúbicos, 3.000 litros. 18 metros cúbicos, 18.000 litros. Prof, agora eu vou fazer uma regra de 3. Vou fazer uma pequena regra de 3, professor. Por quê? Eu achei já o tanto de água. Quantos litros de água tem nessa piscina, professor? Essa piscina tem 18.000 litros de água. Ele quer saber a quantidade de produto químico que ele tem que jogar dentro desta piscina, professor. Ele diz para mim, está lá na questão, que utiliza, professor, 1,5 mililitros do produto para cada 1000 litros de água na piscina. Faz uma regrinha de 3. Se eu uso 1,5 ml para cada 1000 litros, em 18.000, que foi o valor que eu acabei de encontrar, eu vou usar quantos ml de produto? X. Você faz lá produto dos meios pelos extremos. Professor, para colocar o produto químico nesta piscina que tem 18.000 litros de água, você vai precisar colocar 27 ml de produto químico. Acabou a questão, professor? Acabou. Alternativa correta, letra B de bola. Está aí resolvida a questão do Enem. Vocês entenderam? Perguntem. A gente vai já para outra do Enem. Entendeu aí? Certeza? Professor, eu só precisava multiplicar as 3 dimensões. Achei lá o volume, 18 metros cúbicos. Aí tinha que lembrar disso aqui, né, professor? Tinha que lembrar, professor, da relação de equivalência, que 1 metro cúbico cabe 1000 litros. Fiz lá a regrinha de 3. 1,5 ml do produto químico é para cada 1000 litros de água. Para esses 18.000 litros de água, que é o que tem na piscina, X. Entenderam? Entenderam? Letra B de bola. Professor, outra, vamos nós. Do Enem também, professor. Do Enem também. Vê só a outra aí, ó. Para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidido em uma reunião de condomínio a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem o formato de um cilindro, professor. Opa, vamos nós. Já tenho que lembrar cilindro. Cilindro, professor, como fosse o copo. Ah, professor, cilindro, matematicamente falando, professor de base, o senhor disse para mim que o cilindro eu tenho que saber calcular o comprimento da circunferência e eu tenho que saber calcular a área do círculo. Você está vendo que cilindro, eu já trabalhei cilindro hoje com vocês. Enem gosta de cilindro, não é verdade? Enem gosta de cilindro. O que o Enem mais gosta? Paralelepípedo, cubo, cilindro e cone. Professor, ele cobra pirâmide? Até cobra. Mas na grande maioria dos Enems, o que foi cobrado foi cubo, paralelepípedo, cilindro, cone. Esses são os que mais são cobrados. Professor, ele disse que essa cisterna que ele está fazendo lá, professor, tem o formato cilíndrico. Diz que essa cisterna tem 3 metros de altura, ó, ele já está me dando as informações, já me deu a altura do cilindro, e diz que essa cisterna tem 2 metros de diâmetro, professor. Se essa cisterna tem 2 metros de diâmetro, eu já posso afirmar que o raio é de 1 metro, não é isso? O diâmetro é o dobro do raio. Aí, do mesmo jeito, estimou-se que uma nova cisterna deverá comportar 81 metros cúbicos de água. Olha, ele já tem essa cisterna aí, tá bom? A cisterna atual tem 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro. Deve caber um tanto de água lá,
Deve caber um tanto de água lá, tá bom? Aí ele disse que deve ser construída uma nova cisterna, e essa nova cisterna deve caber lá, professor, 81 metros cúbicos de água. Também, a nova cisterna também terá formato cilíndrico e a mesma altura da atual. Vocês estão percebendo que a característica dessa questão, que foi de outro ano, ela é bem parecida com a outra lá? Aquela dos peixes. Lembra? Aquela dos peixes, que tinha um tanque que cabia, professor, 750 peixes e outro que cabia, era 900 peixes. Eram dois tanques com raios diferentes, mas com a mesma altura. Aqui está a mesma coisa, só que em vez dele falar tanque de peixe, ele falou agora que é uma cisterna, professor. Após a inauguração da nova cisterna, a antiga será desativada. Para facilitar um pouquinho a nossa conta, ele disse que a gente usasse o π valendo 3, batido, não 3,14. Qual deve ser o aumento em metros do raio da cisterna para atingir o volume desejado? Gente, para quem faz análise das provas do Enem, você percebeu, Gabriel? Cara, os caras não têm criatividade. Os caras pegam o que foi cobrado na outra. Rapaz, eu vou fazer uma questão aqui igualzinha àquela lá. E quase sempre acontece desse jeito. O cara quer fechar a prova de matemática, é só visualizar as provas anteriores, gente. É só treinar. Ah, professor, tem muita coisa para me estudar. Gente, se você está achando que você não estudou o suficiente, você quer focar, você estuda só pelas provas anteriores. Pode pegar, você vai pensar, caraca, eu estou olhando aqui no ano tal, ele cobrou uma questão assim. Quando foi no outro ano, ele cobrou uma questão que mudou só um detalhe de nada. Mas a ideia, o raciocínio resolutivo era o mesmo. Essa questão é a mesma lá dos peixes. Não é a mesma dos peixes, que deu raiz de 30 menos 5? Aqui é a mesma coisa, professor? A mesma coisa. Então, vamos trabalhar com essas duas cisternas? Professor, está aí a cisterna atual. Está aqui a cisterna atual, professor. A cisterna atual, ele já me deu, professor, o raio e ele já me deu a altura, professor. Já me deu, professor. Ambas as cisternas, aqui eu botei foi 3 metros, deixa eu ver se eu anotei certo lá. Deixa eu ver, 2 metros, 3 metros, a altura é 3 metros, tá certinho. A altura das duas, ele falou que a atual e a nova iam ter a mesma altura, 3 metros. A atual e a nova deveriam ter a mesma altura, está lá escrito na questão, tá bom? E ele disse que essa aqui, professor, o diâmetro dessa aqui era 2 metros. Se o diâmetro é 2 metros, o raio vale 1. Então, até agora eu não resolvi questão, eu só anotei as informações que ele me passou na questão. Professor, até aí, tudo bem. Até aí, tudo bem. Essas informações ele havia passado para mim. Professor, apareceu foi de uma vez. Vamos entender aqui. Se, professor, eu quisesse calcular, professor, o raio dessa segunda, para você ver como essa aqui ainda foi mais fácil do que a anterior. Professor, como é que eu calculo o volume desse cilindro? O volume de um cilindro, professor, é a área da base vezes a altura. Ou seja, o volume de um cilindro, como é que nós calculamos a área da base de um cilindro? Professor, a área da base de um cilindro é a fórmula da área do círculo. Professor, a área da base é π vezes o raio do cara ao quadrado vezes a altura. Então, eu posso dizer que o volume desse cilindro que a gente está olhando aqui, professor, vai ser o π, que é 3, vezes o raio dele, que eu não tenho, ao quadrado, vezes a altura dele, que é 3. Vocês entenderam até aí? Entenderam? O volume desse cilindro atual, dessa cisterna, é a área da base vezes a altura. A base eu sei que é um círculo, então é πr ao quadrado vezes a altura. A questão pediu para nós usarmos o π3, eu estou repetindo R, que eu quero descobrir, e a altura lá também é 3. Professor, então eu posso dizer que o volume desse cilindro
vai dar 3 vezes 3, vai dar 9R ao quadrado. O volume desse cilindro é 9R ao quadrado. Professor, mas eu já sei quanto que é o volume desse cilindro. O volume desse cilindro, professor, é 81. Então, vai ser 81 igual a 9R ao quadrado. Você vai resolver essa conta aqui, professor. R ao quadrado é 81 dividido por 9. R ao quadrado é 9. R é a raiz de 9. Professor, o raio desse cilindro maior é 3. O raio desse cilindro maior, professor, é 3, que já está resolvido aí, ó, na questão. O raio do cilindro maior é 3. Professor, o que é que ele queria? Ele queria saber qual que era o aumento do raio, quanto que o raio da nova cisterna é maior do que o da primeira cisterna. Aqui eu tenho uma cisterna atual, né, professor? E tem a nova cisterna ali. Professor, cara, acabou a questão, professor. O raio daqui não é 1? É. O raio daqui você não acabou de encontrar, que é 3, professor? Foi. Então, professor, o aumento em metros da cisterna nova para a cisterna atual, professor, é de 2 metros. Sério, professor, que essa questão é do Enem. Sério. O que é que eu, aluno, tinha que saber? Professor, eu tinha que saber a fórmula, professor. Se eu soubesse a fórmula, professor, acabou. Área da base vezes a altura, professor. Eu só precisava saber da fórmula. Aí botei lá, área da base, calculei lá, professor, coloquei o volume que era 81 e desenvolvi. Essa ainda foi mais rápida do que a do peixe. Mas vocês perceberam que o raciocínio foi o mesmo? Não é o mesmo raciocínio? Vamos para mais, professor. Colocar um a mais, um nívelzinho mais elevado. Letra C de canal Educação. Essa daqui. Não, ainda não é essa daqui. Essa daqui tem imagem. Também do Enem, professor? Também do Enem. O pessoal disse para mim, professor, eu gosto quando tem imagem. Fica melhor. Se você olhar aí para a imagem, você já vai perceber que ela é uma figura mista, né, professor? Ela é formada, professor, por um cone sobreposto a um cilindro. Tem um conezinho ali em cima, professor, e abaixo tem um cilindro. O cone está com a cor de cinza claro e o cilindro está com um tom de cinza mais escuro. Percebeu lá? Cone e cilindro. Vamos ler para ver o que é que ele quer? Professor, mas diga uma coisa, eu já estou olhando para a questão, me diz o que é que eu já tenho que saber, antes do senhor ver a pergunta. Eu olhei para essa questão, eu já estou visualizando, professor, que essa questão tem cone, eu já estou visualizando, professor, tá aqui, ó. Tá conseguindo ver o cone aí, ó? Ah, professor, tem cone. Eu já estou conseguindo ver, professor, que essa questão tem cilindro, professor. Então, se essa questão tem cone, se essa questão tem cilindro, eu tenho que saber, professor, que o volume do cone, professor, é 1/3 da área da base vezes a altura. Professor, eu tenho que saber que o volume de um cilindro, professor, é só a área da base vezes a altura. E, professor, tanto para o cone quanto para o cilindro, a base é que figura, professor? Professor, a base é um círculo, professor. A base é um círculo. Como é que nós calculamos, professor, esta área da base, professor? A área da base é π vezes o raio ao quadrado. Então, eu já teria que chegar na questão, olhei para ela, eu já teria que saber essas informações aí. Isso, ó, o Gabriel, nosso colega aqui no chat, já até colocou assim para mim. E dá para a gente perceber que a base do cilindro é a mesma base do cone. Por quê, professor? Está um em cima do outro. Então, se eu calcular a área da base para o cilindro, eu já sei a área da base para o cone. Vamos ler a questão agora? Deixa eu limpar aqui. Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para o armazenamento e secagem da produção de grãos.
no formato de um cilindro reto sobreposto por um cone e dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte de grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é 20 metros cúbicos. Uma região possui um desses silos cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilize 3 com aproximação do pi. Vocês estão percebendo que ele está arredondando sempre o pi para 3 para facilitar o seu cálculo. Ele quer saber o número mínimo de viagens que o caminhão vai ter que realizar, professor, para transportar todos os grãos desse silo. Lembrando lá que a questão já me informou, professor, que a capacidade do caminhão, professor, é de 20 metros cúbicos. Ou seja, quando eu encho a carroceria do caminhão, ele só consegue levar 20 metros cúbicos. Então, se o volume, professor, aliás, a pergunta que ele está fazendo para a gente é a quantidade de viagens que esse caminhão vai dar, o meu trabalho é achar o volume desse silo. Eu vou achar o volume do silo. Quando eu achar o volume do silo, professor, eu vou saber quantas viagens esse caminhão vai dar. Vamos dizer que o volume do silo, professor, deu 400 metros cúbicos. Se o volume desse silo der 400 metros cúbicos, só estou exemplificando aqui na minha cabeça mesmo, e o caminhão consegue, professor, levar 20 metros cúbicos por viagem, professor, daria basicamente 400 dividido por 20, ia dar 400 por 20, corto 0. Professor, o senhor precisaria de 20 viagens. 20 viagens. Professor, então, a ideia inicial agora é ver qual que é o volume de um silo desse. Porque se eu souber o volume do silo, com uma simples regra de 3, a gente consegue resolver a questão, professor. Então, vamos nós. Está aqui, professor, o nosso silo. A gente vai calcular, primeiramente, o volume desse silo e tem que ser feito por 2 cálculos separados, professor. Eu vou começar calculando aqui, professor, a área dessa base, para facilitar minhas contas, professor. Aqui é um círculo, né, professor? A base é um círculo. Como é que eu calculo a área de um círculo? Pi r ao quadrado. Eu já tenho que saber essa conta. A questão ali, eu já estou vendo que o raio é 3, então ficou o pi é 3, o raio também é 3, professor, então ficou 3, que é o pi que a questão me deu, vezes o raio, que é 3 ao quadrado. Fazendo a conta, vai dar 3 vezes 9, 27 metros cúbicos. Já tenho a área da base, professor. Até aí tudo bem. Professor, o que é que o senhor vai fazer? Eu vou separar a figura, professor. Eu vou fazer o cálculo do volume do cone. Eu tenho que lembrar da fórmula do volume do cone. Isso, Gabriel, ele me deu o pi. Você está percebendo que em todas as questões ele está me substituindo o pi por 3, né? Para facilitar a nossa conta. Então, professor, o volume do cone é 1/3 da área da base que nós já calculamos, professor. A área da base, professor, está aqui, ó. Que é 27, professor. Vezes a altura do cone, professor, que está aqui, ó. A altura do cone, que é 3. Então, conta devagarzinho. Então, vai ficar 1/3 vezes 27 vezes 3. Pode cortar aquele 3 com 3 lá. Professor, o volume do cone deu exatamente 27 metros cúbicos. Guarda este valor. Agora, professor, eu vou ter que calcular o volume do cilindro, professor. Vou ter que calcular o volume do cilindro. O volume do cilindro, qual que é a fórmula? É a área da base, que nós já havíamos calculado, que é 27, vezes a altura, professor, vezes a altura, que é 12, professor. A altura do nosso cilindro, que é 12. Então, vai ser só 27 vezes 12. O volume desse cilindro dá 324 metros cúbicos. Professor, o senhor fez 2 cálculos separados, eu precisava da fórmula lá, tranquilo. Qual que é o volume do silo, professor? Do silo inteiro.
Qual que é o volume do silo inteiro? Professor, o silo inteiro é só o senhor somar, professor. É só o senhor somar o volume do cone com o volume do cilindro, professor. É só juntar. Então, professor, o volume do silo vai ser 27 mais 324. O volume do silo todo dá 351 metros cúbicos. Acabou a questão praticamente, gente. Por quê? Ele quer saber quantas viagens o caminhão tem que dar para levar todo esse volume. Professor, eu posso fazer uma regra de 3? Posso. Eu sei, professor, que uma viagem, o caminhão consegue levar 20 metros cúbicos. Isso foi a questão que me disse. Quantas viagens serão necessárias para levar 351 metros cúbicos? Ou era só dividir 351 por 20. Se eu fizer a conta aí, professor, o número de viagens vai ser 351 dividido por... Professor, não dá exato, professor, dá um resultado aproximado. Quanto que dá 351 dividido por 20? Professor, dá 17,55. Professor, eu posso dizer que ele consegue levar todos os grãos em 17 viagens? Não. Tem que arredondar, professor, por 18? Tem. Por que que eu tenho que arredondar, professor? Porque se eu disser que o caminhão deu só 17 viagens, se eu arredondar para menos, eu posso dizer que ele carregou todos os grãos? Não, professor, vai sobrar lá um pouquinho lá no silo. Então, tipo, ele vai dar 17 viagens com a carroceria cheia e vai ter que voltar para mais uma viagem, professor, a 18ª, para pegar o restinho. No caso, a 18ª viagem, ele não vai com a carroceria cheia, mas ele terá que fazer uma viagem a mais para conseguir pegar todos os grãos. Tenham cuidado com esse tipo de questão, porque se tivesse dado, presta atenção, a aluna já até disse para mim, se o resultado aqui tivesse dado 17,01, aí o aluno disse, professor, se tivesse dado 17,01, 17,01 está perto de 17. Então, eu iria dizer que o cara deu 17 viagens. Não, continuaria sendo 18. Continuaria sendo 18. Por quê? Se você der 17 viagens, vai sobrar grãos, professor. Vai sobrar grãos. Ah, professor, mas ali aquele 0,1 é como se não importasse. Não, vai sobrar grãos. Vai sobrar grãos. Então, professor, nesse tipo de questão, independente, eu não vou fazer uma aproximação, professor, por algarismo significativo, não. A ideia da questão é você entender que para carregar todos os grãos, tenham cuidado com esse tipo de questão. Não é só uma única questão que já aconteceu com esse raciocínio, mais de uma. Eu teria que dar exatamente 18 viagens completas para conseguir levar todo o grão deste silo. Beleza? Deu certo? Prof, e aí? Fechou? Dúvidas? Estou só aguardando vocês colocarem no chat aí. Estou só aguardando. Professor, na nossa situação aqui, eu acho que deu para entender. Coloca outra de cone para a gente. Vamos nós. Olha só, alternativa correta, letra D de dado, professor. Utilize π com aproximação de 3. Cheguei no resultado. Professor, essa aqui foi considerada mais difícil. Essa aqui, eu costumo dizer que ela não é difícil, ela é grande. E eu tenho que ler devagarzinho, professor, porque ela é rica em detalhes. Quer ver? Lê comigo. Ele diz para mim, uma construtora pretende colocar, ou melhor, pretende conectar um reservatório central, que é aquele cilindro grande lá ó, no meio, tá bom? Ele pretende conectar um reservatório central RC, deu para ver lá, não é? Em formato de cilindro, com raio igual a 2 metros e altura interna 3,3. Olha o que é que ele está falando. Ele está falando que esse cilindro aqui, professor, ele tem raio interno 2 metros e tem altura
3,3, professor. Esse cara aqui, professor, do meio. Tudo bem até aí? Se eu perguntasse para você, dá para calcular o volume desse cara? Dá, professor. Como é que eu calculo o volume de um cilindro? Não vou nem na pergunta ainda, porque senão você vai dizer, professor, essa é mais difícil, né? Não, presta atenção, por etapa. Eu, aluno, já tenho que saber que o volume de um cilindro é só pegar a área da base vezes a altura. Com essas informações que já me foram passadas, eu tenho como achar o volume desse reservatório central? Tenho, professor. O volume do reservatório central, se eu disse ali, professor, que o reservatório central, ele tem, professor, 3,30 metros, professor, de altura, e tem raio, professor. O raio era quanto? 2 metros, professor. Então, eu já tenho informações mais do que suficientes para calcular, professor, esse volume. Começaríamos calculando a sua área da base. Já eu vou para a pergunta. Eu estou estimulando o raciocínio de vocês para vocês verem que eu só preciso do básico. Agora que a questão é grande, a questão é grande. O professor calculava lá a área da base, professor. A área da base ali, professor, que seria esta basezinha aqui. A área da base é a mesma área de um círculo, é π vezes o raio ao quadrado. Professor, a área da base, aqui ele não me deu π, deixa eu ver. Deu não, então só é repetir. π vezes 2 ao quadrado. Professor, a área da base aqui dá 4π metros quadrados, professor. A área da base dá 4π metros quadrados. Ah, professor, então o senhor já achou a área da base. Quanto é que ia dar o volume desse cara aí, professor? Prof, o volume, professor, do reservatório central seria a área da base, que é 4π, vezes a altura, que é 3,30. Quanto é que ia dar o volume desse reservatório central? Já estou me adiantando aqui já para a possível pergunta. Professor, 4π vezes 3,3, só fazer a conta. Quanto é que vai dar? Deixa eu fazer aqui. 4 vezes 3 dá 12. 4 vezes 3 dá 12. Professor, vai dar 13,2, é isso? 4 vezes 3 dá 12. 12 mais 1,2, 13,2π. Foi isso que eu achei aqui. Professor, deu 13,2π, professor, metros cúbicos. Deu isso aí? O seu também, Gabriel? Você que está conectando, você chegou a tentar fazer? Eu vou refazer essas contas. Deu isso aí? Professor, bacana. Então, o senhor já sabe quanto de água tem lá naquele reservatório central. Pelo que eu estou vendo, ele disse que vai conectar por canos, né, professor? Aquele reservatório central com 4 outros reservatórios auxiliares. Tem ali o reservatório 1, o reservatório 2, o reservatório 3 e o reservatório 4. Então, significa dizer, professor, que a água que está ali, professor, no reservatório central, ela vai sair por aqueles canos. Agora, olha o detalhe da questão, cara, que eu achei super massa para quem elaborou essa questão. Bem elaborada mesmo. Gente, vocês perceberam que o cano, acho que foi o nosso colega Gabriel, que até colocou no chat para a gente, professor, um cano, professor, é um cilindro. Então, eu vou ter que levar em consideração que eu tenho ali, professor, 4 canos, não é? Então, eu tenho 4 cilindros. É aqui que o pessoal disse que complica um pouquinho. Vamos começar a resolução como um todo. Professor, a pergunta, primeiramente. Ele diz para mim que as ligações entre o reservatório, que eu acabei de calcular o volume com vocês, e os auxiliares são feitas por canos, não falei para vocês? São feitas por canos cilíndricos com 0,10 metros de diâmetro. Significa dizer que cada cano desse tem 0,05 metros de raio.
porque tem que ser a metade do diâmetro. E o comprimento de cada um desses canos passa a ser a altura, professor, de um cano. Então, eu vou calcular o volume de água que cabe em um cano. Ah, professor, o senhor está dizendo que o senhor tem um canozinho desse aí, ó. Deixa eu ver se eu desenho aqui bem bacana. Ô cano feio, esse meu aqui. Deixa eu fazer as barras laterais. Ele está dizendo, professor, que o senhor tem aqui o cano, né? Você tem aqui um cano, professor. O comprimento do cano é 20 metros. Já estou me antecipando. Professor, e o raio, professor, ele disse que o diâmetro aqui, ó, o diâmetro do cano é 0,10 metros. Significa dizer, professor, que se o diâmetro é 0,10, o raio, professor, é 0,05 metros, professor. Tem como calcular, professor, o volume de água que cabe dentro de um desses canos? Porque vocês já calcularam comigo o volume de água do reservatório central. Eu já estou me adiantando. Professor, tem sim. Tem como a gente calcular. Não é um cilindro? É a área da base vezes a altura. Então, eu já poderia dizer, professor, que o volume de um desses canos é a área da base. Professor, como é que eu calcularia aqui, ó? A área da base de um desses canos. Deixa eu colocar aqui do outro lado. Ele diz que o diâmetro é 0,10 metros. Significa dizer, vou até botar aqui pequenininho mesmo. Significa dizer que o raio, professor, é 0,05 metros. A área da base, professor, não é a área do círculo? Não é πr ao quadrado? É π vezes 0,05 ao quadrado. Quanto é que vai dar a área da base? Quanto é que vai dar a área da base? 0,05 ao quadrado? Deixa eu fazer aqui. De cabeça eu não sei não. 0,05 ao quadrado. O professor deu pequenininho, ó. Deu 0,0025 pi metros quadrados. Acabei de achar, professor, a área da base de um desses canos, professor. A área da base. Esse círculozinho aí, professor. O senhor acabou de achar a área de um desses círculozinhos aí, professor. Que é a boca do cano, vamos falar desse jeito. Professor, o volume de um cilindro não é a área da base vezes a altura? É, professor, o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Ah, professor, mas os valores estão quebrados. Não, gente, não estão quebrados. A gente está no segundo ano do ensino médio. O nosso conhecimento básico tem que se dar em cima de operações matemáticas e, professor, precisa ser com qualquer tipo de número, natural, inteiro, racional. Então, eu sei que o volume de um cano é só a área da base vezes a altura do cano. Já eu vou refazer ela duas vezes para vocês entenderem. Então, o volume de um cano desse aí, professor, volume de um cano é sua área da base, que é 0,0025 π, vezes a altura do cano, que é 20. Professor, quanto é que vai dar o volume de um desses canos, professor? Só pegar esse resultado aí, professor, vezes a altura, que é 20, deu 0,05, professor. Deu 0,05 π metros cúbicos, professor. Achei o volume de um cano, professor. Achei o volume de um cano. Se preocupa não, que eu vou refazer ela do zero de novo para vocês. Tá bom? O que a gente tem até então? Recapitula. Volta lá, professor. O cara me deu aquele reservatório central. Lá, professor. Disse que o reservatório central era um reservatório de formato cilíndrico, que tinha raio de 2 metros e altura 3,3. Tudo bem até aí? Professor, nem vi a pergunta, já tratei logo de achar o volume desse reservatório central.
Quanto foi que deu o volume do reservatório central? Deu 13,2 pi metros cúbicos, professor. Por quê? Com certeza, a água que está lá vai ser redistribuída, que foi o que ele falou, entre aqueles 4 reservatórios auxiliares menores que ele representou como R1, R2, R3 e R4. Só que ele foi, professor, e disse que essa água do reservatório central, ela vai ser distribuída por canos. E esses canos também com formato cilíndrico. Então, vai ter água no reservatório, vai ficar água dentro do cano. Tratei logo de achar o volume de um cano, professor. Quanto foi que deu o volume de um cano? Tá aqui, professor. Deu 0,05 pi. Eu tinha quantos canos, professor? Se eu tinha 4 canos, professor, 4. O que que eu faço com esse 0,05? Professor, o senhor multiplica por 4. Que aí o senhor vai encontrar o tanto de água que cabem nos 4 canos que unem o reservatório central aos reservatórios auxiliares. Mas já deixa guardada esta informação aí também, professor. Vou continuar a leitura. Ele disse para mim, professor, que na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registros que liberam e interrompem o fluxo de água. Não falei que ele vai abrir e a água vai passar por esses canos? No momento em que o reservatório central está cheio e os auxiliares estão vazios, abrem-se os 4 registros e, após algum tempo, as alturas das colunas de água dos reservatórios se igualam, assim que cessa o fluxo de água entre eles pelos vasos comunicantes. Professor, isso aqui é de física. Você lembra lá da física, o princípio dos vasos comunicantes? Professor, quando você abre, professor, um determinado segmento que unem, professor, 2 reservatórios, eles tendem a redistribuir a água de forma igual até que eles se equilibram, professor. Ou seja, todos os reservatórios que estão ligados, professor, por um cano, professor, ou por algum meio lá, eles vão ficar na mesma altura, independente do formato do teu recipiente. Eu posso ter um formato em V, eu posso ter um cilindro, professor, eles vão ficar na mesma altura. É o princípio dos vasos comunicantes após, tá bom? O equilíbrio. Mas vamos lá para a pergunta. Agora é que ele quer saber. Ele quer saber a medida em metro das alturas das colunas de água nos reservatórios auxiliares após cessar o fluxo de água entre eles. Professor, metade da questão já está resolvida. Por quê, professor? Eu já calculei o volume do reservatório central. Eu só vou entender que esse reservatório central vai redistribuir a água em partes iguais naqueles 4 reservatórios, professor, até adquirir, professor, um equilíbrio. Então, eu quero que vocês entendam que quando eu abrir as torneiras, o volume vai ser redistribuído, não é? Então, eu quero que vocês entendam que aquele volume, que era de 13,2 pi, aquele volume inicial, ele vai ser redistribuído entre 4 reservatórios auxiliares e ainda vai ficar água no reservatório central. Então, a soma do volume do reservatório, do que ficar de água no reservatório central, com o que foi passado de água para os 4 reservatórios auxiliares, tem que totalizar aquele 13,2. Então, vamos tentar fazer aqui a questão com vocês. Primeira conta que nós fizemos, achar o total de água do reservatório central. Já havia feito esse cálculo com vocês. Deu 13,2 pi metros cúbicos. Está bem aqui, professor. Está aqui, ó. 13,2 pi metros cúbicos. Foi a primeira coisa que eu fiz com vocês. Até aí tudo bem, professor. Agora vamos calcular, professor, o volume de água de um cano. Professor, está aqui o volume de água de um cano, está aqui, professor. Ó. Esse aqui é o volume de água de um cano, que eu estou multiplicando por 4, professor. Está aqui, o senhor acabou de encontrar aqui para mim, ó. Aqui o volume de um cano, professor. Um cano tem volume de 0,05, né, professor? Só que são 4 canos, professor. O senhor foi lá, multiplicou por 4, então os 4 canos vão ocupar um volume de 0,2 pi metros cúbicos. Professor, e agora? Vamos entender, professor. O volume, professor, que vai para os 4
reservatórios, professor, é de 13 π. O volume que vai para os 4 reservatórios, o volume que vai ser, não só, o volume que vai ser distribuído, porque quando você abriu a torneira, os 4 canos, eles já vão ocupar, já vão ficar com 0,2 π de água, professor. Então, quer dizer que o que vai ser distribuído entre o reservatório central, entre o que permanecer no reservatório central e o que ficar nos 4 reservatórios auxiliares é só 13 π. Porque eu peguei 13,2 π, tirei o que já vai ficar dentro dos canos, então o que vai ficar efetivamente dentro de todos os reservatórios é 13 π. Então, professor, pensa comigo. Como é que eu faço para calcular, professor, o volume que vai ficar no reservatório central? Porque depois que a água baixar, eles vão adquirir um novo nível de água, uma nova altura, que pelo princípio dos vasos comunicantes, a altura no reservatório central e a altura nos 4 reservatórios auxiliares, professor, tem que ser a mesma. Então, eu peguei lá, calculei o volume do reservatório central. Deixa eu fazer na mão para você entender aqui. Canetinha. Olha só, esse 13 π metros cúbicos, ele vai ser distribuído entre o reservatório central e os 4, professor, reservatórios auxiliares, professor. Esse 13 π vai ser distribuído, professor, entre todos eles aí. Deixa eu desenhar aqui do lado, só para você entender que vai ficar melhor a questão da altura. Eu vou ter aqui o reservatório central e eu vou ter 2, 3, 4, só para você entender. Quando a gente redistribuir, professor, água, nos 3 reservatórios, elas vão ficar na mesma altura, professor. A água vai ficar em equilíbrio, ou seja, tanto no reservatório central quanto, professor, nos 4 reservatórios, depois que tu abrir, elas vão ficar na mesma altura. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular o volume desse cara aqui, professor, que é a área da base, que é π, vezes o raio dele ao quadrado, vezes a nova altura, que é igual, professor, ao volume de um desses reservatórios, que é π, vezes... Quanto que era o raio, professor, de um desses reservatórios auxiliares? Professor, era 1,5. Professor, então vai ser vezes 1,5 ao quadrado, vezes a altura que o senhor vai multiplicar por 4, porque são 4 reservatórios. Então, isso que é do reservatório central, mais isso, professor, que é o volume dos 4 reservatórios auxiliares, se eu juntar a água que vai ficar neles 5, professor, tem que dar quanto? Tem que dar aquele 13 π que está lá em cima. Você entendeu a lógica aí? Professor, quando o senhor abriu todos os 3 reservatórios, todos os 5, perdão, os 4 auxiliares e o central, quando o senhor abriu, eles vão adquirir um equilíbrio hidrostático. Não é isso? Que é o princípio dos vasos comunicantes. Isso é tu lembrar lá da física, primeiro ano do ensino médio, professor. Era para ter visto lá. Prof, entendi. Então, o resultado, fiz a conta lá que vai ser originada, professor, vai dar aquela equação. Nós vamos encontrar que a altura do nível de água ficou em exatamente 1 metro de altura, professor. Alternativa correta, letra D de dado. Recapitulando com vocês, material vai ficar disponível para vocês na plataforma do Canal Educação. A gente tem 2 revisões no final desse semestre aí, voltadas para a geometria espacial, onde a gente pontua detalhes importantes para você que vai fazer este ano como treineiro, tá bom? Já ficar ligado para o 3º ano também, que não vai mudar. O que você aprendeu aqui é o mesmo que você vai ver no 3º ano, é o mesmo que você vai replicar a título de conhecimento no vestibular. A gente vai ficando por aqui, vamos para o intervalo agora, desejando a todos aquele bom dia, boas férias, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.